No vídeo de hoje, vou contar para vocês 3 milagres realizados pelo Padre Pio de Pietrelcina após a sua morte, incluindo o milagre que o levou a ser canonizado. Padre Pio sempre foi um santo que ajudou muita gente em vida. Muitas delas foram ajudadas durante as confissões ou em conversas em que contavam seu problema e pediam sua intercessão para resolvê-los. E isso não mudou após a sua morte. Muitas pessoas dão seu testemunho por graças alcançadas por intermédio de Padre Pio. E nesse vídeo você vai conhecer 3 milagres de Padre Pio. Primeiro milagre: cura de câncer de pulmão. No ano de 2002, Lucrécia, que era a mãe do sacerdote ortodoxo Vitor Tudor, foi diagnosticada com câncer no pulmão. E como já estava em estágio avançado, foi diagnosticada com poucos meses de vida. O irmão do padre Vitor, que se chamava Mariano e morava em Roma, resolveu levar sua mãe para ser atendida por um médico italiano. No entanto, o doutor não lhe deu esperanças, pois só poderia passar remédio para aliviar as dores dela. Durante o tempo que Lucrécia teve que ficar em Roma, ela costumava acompanhar o seu filho no seu trabalho. Ele estava produzindo um mosaico na Igreja Católica. Enquanto ele trabalhava, Lucrécia observava a igreja e as imagens. E uma imagem que ficava no canto da igreja chamou sua atenção. Era a imagem do Padre Pio. Mariano, então, conta para sua mãe um pouco da história do santo Padre Pio. A partir desse dia, Mariano percebeu que sua mãe passava boa parte do tempo sentada em frente à imagem de Padre Pio e observou também que ela conversava com a figura de Pio como se estivesse falando com o próprio santo. 2 semanas depois, quando voltaram ao hospital para o novo exame, ficaram surpresas ao saber que o câncer terminal havia desaparecido e que ela estava curada. Lucrécia, mesmo sendo ortodoxa, tinha pedido a intercessão do Padre Pio e ele a curou. Segundo milagre: cura de meningite aguda fulminante. Esse, com certeza, foi um dos mais importantes milagres que o Padre Pio realizou após a sua morte, visto que o mesmo serviu para que o Papa João Paulo II canonizasse o Padre Pio em junho de 2002. Mateu Pio Colelha, hoje já homem feito, contou que ao acordar não estava se sentindo bem e não queria ir à escola. E então disse isso à sua mãe. No entanto, como ele não gostava de ir à escola, na época, a sua mãe achou que fosse coisa de criança inventando coisas para faltar à aula. Porém, quando chegou a noite e sua mãe foi desejar boa noite, Mateu não a reconheceu. A partir desse episódio, o levaram imediatamente ao hospital. E no dia 20 de janeiro de 2000, quando Mateu tinha 7 anos de idade, foi diagnosticado com meningite aguda fulminante, que tinha sido causada por uma bactéria e já havia atingido os seus rins, o sistema respiratório e a coagulação do sangue. Por isso, teve que ser internado às pressas no hospital fundado pelo próprio Padre Pio, Hospital Casa Sollievo della Sofferenza. No dia seguinte, Mateu entrou em coma e sua saúde piorou muito. Os médicos já tinham dado como caso perdido, que não demoraria muito para ele falecer. Sua mãe, Maria Luzia, muito desesperada, foi rezar na tumba do Padre Pio para pedir a cura do seu filho. Enquanto estava em coma, Mateu relata que viu o Padre Pio à sua direita e 3 anjos à sua esquerda. E Padre Pio lhe disse para não se preocupar, que ele logo estaria curado.
E assim aconteceu. Quando os médicos já o consideravam morto, de repente voltou à vida de forma milagrosa. Para Mateus, Padre Pio é como um avô, uma pessoa com quem falar e a quem possa contar determinadas dificuldades. Terceiro milagre: cura de tumor no intestino. Antony Fuina foi diagnosticado em 1997 com um tumor no intestino e os médicos o avisaram que ele seria removido aos poucos. Um dia, estando em casa, ele recebeu um telefonema de seu agente imobiliário, lhe pedindo que fosse entregar as chaves da sua casa. Enquanto dirigia, um homem desconhecido se aproximou do carro e pediu uma carona. Embora não tenha o costume de levar quem não conhecia, ele sentiu vontade de levá-lo. O homem agradeceu o gesto e, durante o trajeto, conversaram sobre a doença de Antony, que estava ansioso, aguardando os resultados da primeira operação. O homem então lhe perguntou se poderia colocar a mão onde ele tinha sido operado. Ele colocou a mão e começou a rezar em outra língua. Durante o toque, Antony sentiu uma sensação intensa e milagrosa no corpo que ficou todo arrepiado. Ao acabar de rezar, o desconhecido disse: "Você está curado. Você foi curado pelo Espírito Santo que entrou em você." Antony então perguntou quem era. Ele respondeu que era um servo de Deus. No entanto, no ano 2000, Antony foi avisado que o câncer havia voltado e que o tratamento seria muito arriscado. Dias depois, Antony ficou surpreso ao receber de sua filha Stacey uma imagem religiosa pelo fato do homem da foto ser o mesmo homem que o tinha abençoado e curado ele há 3 anos atrás. Sua filha ficou sem entender, pois o religioso da foto já havia falecido. Ela contou que tinha ido rezar por ele na igreja e alguns amigos da família tinham lhe dado a imagem do Padre Pio, que ele ia ajudar nestes tempos difíceis. Stacey contou tudo o que havia acontecido com seu pai aos amigos que tinham lhe dado a imagem. Sabendo disso, esses amigos chamaram Antony e toda a sua família para irem à casa deles rezar perante uma cruz e uma medalha do Padre Pio. Durante um momento de oração, Antony sentiu novamente a mesma sensação de 3 anos atrás e rezava com muita intensidade, pedindo ao Padre Pio que destruísse as células cancerosas que tinha no seu corpo. Ele repetiu essa mesma oração em cada quimioterapia, até que um dia os médicos fizeram uma endoscopia nele e descobriram que o câncer havia sumido. O médico ficou perplexo com o resultado. Antony e sua família ficaram muito felizes com a notícia e suas vidas mudaram para sempre a partir de então. Depois disso, Antony criou a Fundação Milagre Padre Pio para ajudar crianças com câncer. Esses milagres só fortalecem a nossa fé de que nada é impossível para Deus, que usa dos seus servos para levar a cura e a aproximação dos cristãos de volta para Ele. Não importa o problema que você esteja vivendo, reze, reze, reze com muita fé e não tenha medo ou vergonha de pedir a intercessão de Padre Pio para solucionar o seu problema, a sua dor. Se gostaram desse vídeo e se estão gostando do conteúdo do canal, peço que se inscreva e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Há muita gente precisando fortalecer a sua fé. Fique com as bênçãos de Deus e do Padre Pio e até o próximo vídeo.